E muitas vezes você está aí olhando para uma pessoa que está se matando, se consumindo na ansiedade, e você fica, por que você está assim? Putz, relaxa. Mas não é, nem ela sabe. Você acha que ela não quer relaxar? Ela não sabe por quê. Ela simplesmente é consumida pelo medo, ela é consumida por tudo. Tem vezes que a gente olha para os nossos filhos, olha para os maridos, olha para a gente mesmo e fala assim, eu não sei por que eu estou sendo consumida pela ansiedade. Eu não sei por que eu estou sendo consumida pelo medo. Eu não sei por que eu vivo sempre num processo como se as coisas ruins fossem vir para mim, como se a vida fosse um grande fardo, como se a vida fosse um grande peso. E eu ando sempre num processo de... É como se o medo tivesse sempre na sua espreita. Tem uma sensação, eu fico com medo, Sabrina, do bom, eu fico com medo de estar numa vida boa, de estar feliz. Muitas pessoas falam isso pra mim, muitas pessoas mesmo, gente, e eu tinha muito isso também. E eu tenho medo de estar bem, de estar feliz, e às vezes assim, só de estar aqui nessas lives, e de repente tudo acabar, é como se eu tivesse o tempo inteiro esperando que algo ruim fosse acontecer comigo, como se meu casamento fosse acabar, como um filho fosse morrer, como se eu fosse falir, como se os meus projetos nunca vão dar certo, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou realizar os meus sonhos. Eu sei que muita gente vive assim. E o pior, que por isso que tem tudo a ver com o tema de hoje, decifre pessoas e tenha relacionamentos saudáveis. Relacionamento, ele não é só relacionamento com o outro. Relacionar-se com o outro é a forma como você olha o outro, entende o outro e espera algo do outro. Bom, então, o que acontece? Nós temos esse medo, essa angústia, esse medo de que sempre o mal está por vir. Quando você está bem, você não consegue nem aproveitar esse estar bem, porque você parece que o mal está aí à espreita de você. E a gente fica nesse processo de... O medo parece que faz parte da nossa vida. Você consegue perceber isso? Talvez você viva isso uma constância, talvez você viva isso em alguns momentos da sua vida. Mas eu quero que você perceba aqueles momentos que você está numa angústia, você está sempre assim, uma angústia, um medo, uma coisa que parece que algo ruim está para acontecer e você fica assim, você não sabe de onde que vem isso. Quando a gente está nesse processo, a gente entra no estado de ansiedade. Quem não já ouviu falar de ansiedade aqui, gente? O que é ansiedade? Ansiedade é medo daquilo que está por vir. Por que eu tenho esse medo daquilo que está por vir? Primeiro, que eu acho que tem algo ruim vindo para mim. Então, quando esse algo ruim está vindo para mim, o que eu faço? Se tem algo de mal que ameaça a minha integridade física, a minha integridade, a minha sobrevivência, o que acontece? Eu entro no modo ansiedade. A ansiedade é um mecanismo de defesa. Para quê? Para aquele mal que pode chegar a qualquer momento e eu tenho que estar com a minha atenção extremamente aguçada para perceber, eu tenho que estar com os meus músculos completamente irrigados de sangue para ter força para lutar contra aquilo. Então, esse modo ansiedade, que muitas vezes você fica suando frio, quando você vai fazer aí, você vai falar em público, né? Todo mundo fala, nossa, eu fiquei ansioso. Por que você ficou ansioso? Porque você está com medo de algo que você vai fazer e você acha que vai dar errado, porque você acha que você não vai ter controle sobre a situação. Então você entra nesse modo ansiedade, que você faz o seu cérebro ficar mais aguçado. É muito bom a ansiedade quando ela arma, nos ajuda, né? Porque nesse momento sua mente fica mais aguçada, você tá mais ali perceptível para as coisas, mas depois é interessante que esse modo desarme. Só que o problema é que tem pessoas que o modo ansiedade, ele não desarma. Ele não desarma. E isso pode ser você, pode ser seu marido, pode ser seu filho, onde você percebe uma pessoa que está sempre tensa. Você está sempre tensa e você fala, mas relaxa. E eu falo muito isso, gente. Olha as coisas boas da vida. Olha lá, olha o sol, olha lá, sabe? Tenta contemplar. Traz o modo, a inteligência contemplativa para você. A inteligência contemplativa é um outro tipo de inteligência que está se falando agora. E eu já falo dessa inteligência há muito tempo. E porque a própria Bíblia, a Bíblia é cheia de código, gente.
Só que quem realmente está disposta a buscar esses códigos é que vão entender esses códigos. E a Bíblia já fala de inteligência contemplativa há muito tempo. Então, você chega e você não consegue, mesmo o outro falando com você, você não consegue desarmar esse modo medo, esse modo ansiedade, esse modo preocupação, sabe? Uma preocupação com você constante. Não tem nada acontecendo e você está preocupada. Tem tudo acontecendo e você está preocupada. Você não sabe o que está por vir, você está preocupada, você está ansiosa. Você está sempre nesse modo de ansiedade. Então, e mesmo que você entenda racionalmente que está tudo bem, você vai falar em público, você fala, Sabrina, tá tudo bem, Sabrina. Ok, você pode ficar ansiosa, mas uma coisa é uma ansiedade que te para, que te freia. E você pode chegar para o seu filho, você pode chegar para o seu marido, falar, filho, tá tudo bem, você dá conta. Vai numa entrevista de emprego, vai prestar prova para uma faculdade. Filho, tá tudo bem, você dá conta. Não precisa ficar com medo, você se preparou. Tem coisas boas, o mundo tá aí para te abençoar, mas o seu filho não consegue, não consegue. E o que eu percebi no decorrer da minha vida como pastora, né, acho que tem uns 11 anos que eu sou pastora, que eu atendo pessoas. Agora eu não estou atendendo tanto, porque eu estou mais dedicada agora a esse projeto, então eu acabei me afastando um pouco de atendimento pastoral, mas fiquei a minha vida aí 12 anos atendendo muito, 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 sem parar, assim, sem parar. E eu percebi algo, e eu quero antes falar com vocês, tem uma teoria das relações objetais. Essa teoria, ela é uma teoria de Melanie Klein e tal, não vou entrar nisso aí com vocês, é uma teoria psicológica. As relações que as crianças pequenas têm com seus cuidadores, essas relações, elas são internalizadas, tá? Então, a forma como uma criança se relaciona com seus cuidadores, sendo pai, mãe, avó, professor, muitas vezes, pessoas que elas têm muito contato, que é uma figura de autoridade sobre a vida delas. A gente não está falando de amiguinho, a gente não está falando de priminho, a gente está falando de uma relação de autoridade na vida dessa criança. Essa relação, ela vai ser internalizada como um modelo para relações interpessoais posteriores. E também e ela também vai trazer como modelo também a relação dessa pessoa com tudo ao seu redor, porque tudo é uma relação, não só com pessoas. Eu tenho uma relação com esse celular, eu tenho uma relação com a internet, eu tenho uma relação com, sei lá, com meus livros, eu tenho uma relação com meus livros. Existe uma relação de afetividade, existe uma relação de nojo, existe uma relação com coisas. E existe uma relação sua também com Deus, com a vida. Sabrina, por que você está falando isso? Porque dependendo da relação que você desenvolveu com seus cuidadores quando criança, essas relações vão ser internalizadas e vai ser o modelo para suas relações hoje. Então, essa sensação de ansiedade constante, de medo constante, de angústia constante, acaba sendo um modelo internalizado de relação sua com a vida, com o que está por vir. Então, o que acontece? Você acaba desenvolvendo essa relação com a vida também. E você não entende, você fala assim, tá tudo certo. Ou então não tá tudo certo, mas mesmo certo ou mesmo não tudo certo, você tá sempre nessa constante angústia, medo, algo ruim tá sempre por vir, como se o perigo tivesse sempre à espreita para te pegar. E aí, como eu falei, existe algo que eu percebi nesses 11 anos, antes de ser pastora eu já atendia pessoas, então eu vou botar aí 14 anos atendendo pessoas, muito. Eu percebi algo, que nós vivemos num país, numa cultura, né, e maior parte do mundo também, mas eu vou me referir aqui ao Brasil. Nós vivemos numa cultura cristã. Quando eu falo cristã, eu quero dizer também religiosa, não vou nem botar cristã. Vivemos numa cultura religiosa, onde nós temos a religião, ela impera no nosso país. E isso, quando eu falo religião, é qualquer religião. A religião cristã, quando eu falo cristã, eu estou falando de católico e evangélico, que para mim, cremos em Cristo, somos irmãos. Então, independente de qualquer coisa, a Bíblia fala que crer em Cristo será salvo. Os erros, todo mundo tem erro, mas eu não vou nem entrar nisso aí com vocês. Então, eu estou falando de religião, que é cristã, que é católicos e evangélicos. Eu estou falando de
religião afro-brasileiras e outras tantas religiões que a gente tem aqui, ou então você que não tem religião nenhuma, ainda assim, para você não ter religião num país que é dominado pela religião, você vai se deparar com isso. Então, quando você era criança, a sua criança, essa criança que estava internalizando modelos de relações, essa criança, ela teve contato com religião. E religião não é Cristo. Religião é religare. Religare é uma palavra grega que fala assim, o homem na tentativa de se religar a Deus. Então, o que é religião? Religião não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com Deus. Religião não tem nada a ver com Deus, nada a ver com Deus. Por que, Sabrina? Porque religião é a tentativa do homem se religar a Deus por ele mesmo, sem Cristo. Aí, o que é essa tentativa que o homem faz? Eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que fazer sacrifício, eu tenho que ser perfeito. Para quê? Para receber, para Deus gostar de mim. E agora eu quero falar especificamente de Deus, porque todas as pessoas que vivem aqui, de alguma forma, elas entraram em contato com a religião, com que existe um Deus que criou todas as coisas. Então, independente de qualquer coisa, você já ouviu, e a sua criança ouviu isso. A grande maioria das pessoas, a grande maioria avassaladora das pessoas, elas falam para essas crianças de um Deus que pune, de um Deus que está esperando você errar para poder brigar, te açoitar, te castigar. A maioria das pessoas, mesmo que, gente, não estou falando de intenções, tá? Gente, não teve intenção. Tá, ninguém teve intenção. Eu também não tive intenção de falar isso para meus filhos, mas de alguma forma eu falei também. Depois que eu fui entender isso, que eu me corrigi, mas a gente vive numa ignorância muito grande de quem é Deus, e não é por mal. Não vamos entrar em julgamento se a pessoa fez certo ou fez errado. Não, vamos falar assim, olha, não foi intencional. Foi a forma como ela aprendeu, foi a forma como ela entendeu. Então, a maioria, a avassaladora das crianças, quando ela estava criando esse modelo de se relacionar com o outro, e com o outro, como ela se relacionava com o outro, e como ela se relacionava com esse Deus que é poderoso, vive lá no céu, lá distante dela, e que nesse lugar aqui também tem que lá no céu vive Deus, mas ele tá vendo tudo, e toda hora que você erra, que você faz alguma coisa errada, Deus tá ali pronto para castigar você, e Papai do Céu vai te pegar, Papai do Céu não vai gostar de você, Papai do Céu não gosta de criança que faz isso, e todas as crianças erram, todas as crianças metem os pés pelas mãos, todas as crianças, sabe, não, de alguma forma, o adulto tem sempre uma necessidade muito grande de afirmar e reafirmar o erro da criança. Então, o tempo inteiro, o adulto lá, o cuidador da criança, está falando para ela, Papai do Céu vai te pegar, você errou, Papai do Céu vai te pegar, você vai ser castigado. Olha, você não merece coisinhas boas. Olha, você não merece o presentinho de Natal, porque o Papai do Céu ficou triste com você. Então, o Papai do Céu não deixou o presentinho para você. Você não merece. Fulaninho fez direitinho, Papai do Céu deu para fulaninho. Agora, para você, Papai do Céu não vai dar. E muitas crianças cresceram com esse modelo sendo internalizado dentro delas, sendo fortemente internalizado dentro delas, onde elas tinham que ser perfeitas, onde elas tinham que fazer tudo certo. Para quê? Para Papai do Céu gostar. Porque aquele Papai do Céu que está lá longe, ele vê tudo, mas tem o diabo que está aqui do lado dela, vendo tudo, e que vai pegar ela e vai levar ela para o inferno. Então, fez coisa errada, você fez coisa errada, você errou. Tem o Papai do Céu para te castigar e tem o diabo para te levar para o inferno. Olha o modelo de relacionamento com o mundo, com o outro, com esse Deus que essa criança vai internalizando. E eu estou falando isso com propriedade de que eu vi isso de fortemente nas pessoas, em várias pessoas que eu já atendi. E eu via que os sintomas que essas pessoas estavam externando aqui na idade adulta não tinham nada a ver com o que estava acontecendo na vida delas, mas estava fortemente ligado com o passado, com a referência que elas tinham de um Deus mau, onde elas não podiam errar,
porque senão elas iriam para o inferno, esse Deus se afastaria delas, não gostaria delas, e que ainda por cima ainda tinha um diabo para carregá-las para o inferno. Vocês estão vendo o modelo aterrorizador, o circo que é montado para a criança, onde um pai e uma mãe, e eu me incluo nisso, eu não estou me absolvendo, gente, eu não estou me absolvendo, porque eu vivi isso também como mãe. Isso foi meu processo de caminhada com Deus, que eu fui percebendo isso, e depois eu fui vendo isso como pastor, e depois eu comprovei isso fortemente na psicologia, e depois minhas pesquisas, todo o meu interesse era de entender isso, e eu fui para a escola infantil trabalhar isso nas crianças, perceber isso nas crianças, não como pastora, mas como psicóloga também. Então você cresceu, a criança cresceu, internalizando, mandando para o inconsciente dela a figura de que ela não podia errar. Só que acontece que criança, ok, mas quando você chega como adulto, isso internalizado dentro de você, você fala, eu erro o tempo inteiro. E aí? Porque muitas vezes para a gente aprender, a gente precisa errar. Muitas vezes, para você aprender a andar, imagina, olha só, nossa, estou até na ponta da cadeira aqui, ó, de tão agitada que eu fico quando eu começo a falar esse assunto, porque eu vi isso, eu vi sofrimentos, muitos sofrimentos, por causa desse modelo internalizado. E talvez você fale assim, Sabrina, mas eu nem, como eu falei, mas eu nem acredito em Deus, mas você não escapou da fala de cuidadores assim. Você não escapou, porque não tem nada a ver com o que você acredita hoje. Talvez você hoje, você acredite em Deus, você ame a Deus, você fale, Deus me ama, mas o que vale é o que está lá no seu inconsciente, foi internalizado por você quando criança, e isso tá lá e você não se dá conta de que todo esse medo que você tem, que carrega com você, é esse medo de que Papai do Céu tá aqui olhando para mim, se eu errar, eu vou ser punido, algo ruim vai acontecer. Quantas vezes você já não ouviu pessoas falando assim, ficou doente? Nossa, ficou doente? Deus desceu a mão, Deus desceu a mão. Ficou doente? Deus queria ensinar algo. Quantas vezes uma pessoa, você já ouviu pessoas chegando, falando assim, olha, Deus botou, Deus tirou o filho, Deus matou, Deus, chega me arrepio, gente. Deus matou, Deus fez isso, Deus colocou doença, Deus fez a pessoa quebrar, porque Deus queria ensinar, porque Deus é justiça, Deus é fogo consumidor. Eu quero te falar que a gente está na época da graça, e a graça, Jesus veio nos ensinar que não tem nada que eu faça que vai justificar o amor que é derramado sobre a minha vida por Deus. Não tem nada, eu posso tentar ser a mais perfeita da face da terra, posso tentar tomar isso para mim, mas nunca eu vou poder chegar diante de Deus, bater no peito e falar, eu mereço. Não existe isso. Só que a gente faz a criança acreditar que para ela merecer ter uma vida feliz, ela tem que ser perfeita. E é a mesma coisa de você chegar para uma criança e falar assim, olha, para você aprender a andar, você não pode cair. Olha a loucura, olha a incongruência de tudo isso. Que tipo de Deus hoje está aí dentro do seu inconsciente? Um Deus mau, um Deus que quer te punir, um Deus que quer te açoitar, um Deus que não aguenta ver a sua felicidade. E muitas vezes você está aí olhando para uma pessoa que está se matando, se consumindo na ansiedade, e você fica, por que você está assim? Putz, relaxa. Mas não é, nem ela sabe. Você acha que ela não quer relaxar? Ela não sabe por quê. Ela simplesmente é consumida pelo medo, ela é consumida por tudo. Ela é consumida pela imagem de um Deus que quer matar, quer botar doença, porque ela não consegue ser perfeita, porque ninguém é perfeito. Ninguém é. Uma ideia de que tudo é pecado, uma ideia de que tudo... Sabe, Deus está ali o tempo inteiro. Então, a criança, ela cresce e ela vai se desenvolvendo. Só que aí ela esquece, ela deixa para lá. Mas acontece que aquilo ali já fez o quê? Já fez aqui os modelos das relações que ela vai ter agora. Sempre o quê? Baseado nesse Deus que pune. Nem você consegue entender. E aí, você, às vezes, você ou a pessoa, talvez uma pessoa próxima que você conhece, ela tem e ela se culpa. Ela começa a achar que esse medo, que essa personalidade covarde, porque imagina, você chegar para uma criança e fazer essa criança acreditar, se você fizer essa criança acreditar que ela, para ela andar, ela não pode cair, como que essa criança vai andar, gente? Eu vou ficar quieta aqui, porque se eu, né, você não pode andar, para você andar, você não pode cair, porque se você cair, Papai do Céu vai vir e vai bater em você, ou então a mamãe vai vir e vai bater em você, ó, eu quero que você ande, filho, eu quero que você ande, mas ó, se você andar,
Mamãe vai vir cacetar você. Ó, você vai viver, você vai crescer, você vai ser bem-sucedido. Você vai ser bem-sucedida, mas ó, você não pode errar, tá? Se errar, Papai do Céu vai vir e vai pegar você. E o diabo vai te levar para o inferno. No final, Papai do Céu, vai pegar, vai te castigar, vai arrebentar com você, vai botar doença, vai quebrar você, vai quebrar sua família, vai tirar o seu dinheiro, porque você tem que ser pobre, você tem que ser miserável, porque isso é que ser uma pessoa boa. Sendo que tem um monte de gente aí que tá cheio de soberba no coração, que não tem nada, coração cheio de soberba, cheio de arrogância, como se dinheiro falasse alguma coisa. Dinheiro tá aqui para você usar. Aqui, infelizmente, tem pessoas que não sabem usar. Aprenda. Então, como que essa pessoa vai avançar na vida? Como que essa pessoa vai avançar? Ela tem medo. Ela quer ir, ela quer romper. Mas se ela for, ela não pode errar. É aquela hora que você fala assim, eu quero ir lá fazer entrevista de emprego, mas eu não posso receber um não. Porque se eu receber um não, eu sou um fracassado. Como é que eu vou falar isso na minha casa? Eu quero escolher essa profissão, mas eu não posso errar. Porque se eu errar, eu não posso voltar. Eu não posso tentar fazer de novo, não posso tentar escolher outros caminhos. Entende? Você não pode errar. Isso foi internalizado por você, isso te transformou numa pessoa covarde, numa pessoa medrosa, numa pessoa que não tem como se lançar no mundo, não tem como se lançar na vida. Mas o que eu quero falar para vocês é que muito do que hoje você acha que faz parte da sua personalidade, talvez a personalidade do seu marido, talvez a personalidade do seu filho, talvez a personalidade do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, uma personalidade medrosa, uma personalidade covarde, isso tem mais a ver com a forma como ele internalizou lá atrás, quando criança, essa imagem desse Deus, porque Deus tudo vê. Foi falado para ela, Papai do Céu vê tudo, tá? Papai do Céu vê tudo. E se você fizer errado, Papai do Céu vai te castigar. Então, essa pessoa, ela tá sempre esperando uma doença, ela tá sempre esperando o mal, ela tá sempre esperando a desgraça sobre a família dela. Por isso que esse pai e essa mãe são tão agitados, nervosos, medrosos, não conseguem saborear a vida, e a vida tá passando, e você tá sendo consumido pela preocupação, pela angústia, pelo desespero. E é por isso, por causa dessas relações, né, abrindo aqui um parêntese, que eu tô explicando para vocês, e eu peguei aqui, ó, livro de psicologia, Teorias da Personalidade, é um livro de psicologia. Vou pegar aqui para vocês, para mostrar para vocês, isso não é coisa da minha cabeça. A forma como você internaliza suas relações quando criança, é a forma como vai ser uma referência, vai ser um modelo para a forma como você vai se relacionar na vida adulta. Então, tô falando que tem coisas que você não consegue entender, talvez em você mesmo, em um outro, e você atribui a ele a má vontade, a preguiça, a falta de vontade, a falta de energia, a falta de querer, a falta de querer ir. Toda a minha psicologia, até meu treinamento, tudo, eu pego a psicologia e passo pela palavra de Deus. Toda teoria, eu passo pela palavra. Eu faço conexões e eu falo, isso aqui a palavra de Deus fala, então isso aqui eu vou usar em vocês. Então, por isso que eu falo, uma pessoa que pelo menos não tem o coração aberto para ouvir falar de Deus, não consegue ficar comigo. Eu sou psicóloga, mas eu sou pastora. E eu sei que o fundamento de tudo está na verdade da palavra. A psicologia está testando uma coisa que a palavra fala. E Deus fala isso, ensina seus filhos o caminho que é certo e até o final eles se manterão nesse caminho. Ensinaram você a viver nesse caminho onde Deus quer te matar. Esse Deus quer te matar. Ensinaram você esse caminho. E hoje você tem esse Deus, apesar de você conhecer, de gostar desse Deus, você tem esse Deus com você, como um Deus que quer te matar, um Deus que quer mal, um Deus que exige uma perfeição de você e que você não consegue ser perfeito. E hoje você só vive os sintomas de dor de cabeça, sintomas de desespero, sintomas de depressão, porque você não tem como ir contra isso, não tem como ir contra a sua humanidade. A sua humanidade é perfeita, é imperfeita. Como que Deus vai cobrar de você algo que Ele mesmo fala? Eu mandei Jesus porque vocês não vão dar conta, porque vocês são imperfeitos. Não há, eu olho aqui de cima, não tem um humano, ninguém que presta, não tem ninguém que possa chegar, bater no peito e fazer alguma coisa, então eu vou ter que mandar meu filho. E hoje Deus te aceita porque você está em Jesus. Já fiz essa analogia. Como se você fosse um lápis, uma borracha mergulhado dentro de um recipiente de água. Deus te vê através de Jesus. Ele fala, não vejo. Por isso que eu já te perdoei. Eu não vejo. Você foi filtrado. Você foi perdoado por Jesus. Mas só que você, apesar de saber disso, o que foi instalado lá, o drive que foi instalado lá em você, lá atrás, tá ainda aí, atuando dia após dia, soprando na sua cabeça. Esse Deus é um Deus que vai te matar. Ele tá doido pra te pegar. Ele vai botar doença.
doença. Cuidado, cuidado. Inconscientes que ficaram lá. E eu já falei com vocês, eu vou ter sempre falando, o inconsciente trabalha com imagens, E eu fiz uma masterclass uma vez, ela tá até, eu acho que na minha página, é um produto que eu fiz, no sentido de para ajudar as pessoas a entenderem isso. É uma aula, porque eu faço algumas masterclass, porque eu dou o treinamento, mas o treinamento é de 2 meses, mas tem gente que fala, Sabrina, eu não quero treinamento, não aguento chegar em treinamento de 2 meses, aí eu faço, de vez em quando eu desenvolvo essas masterclass. São aulas, assim, de 3 horas, onde eu pego um tema e vou profundamente nesse tema. E sempre depois do tema, eu vou trabalhar o inconsciente, porque para mim, não tem como eu trazer o consciente sem depois não trabalhar aquilo, a imagem que está implantada lá em você. E essa masterclass, ela é fantástica, porque eu pego nela, e hoje eu estava lembrando dela, foi isso que veio muito forte ao meu coração. Hoje eu até ouvi essa masterclass de novo, falei, nossa, tem coisas que eu tenho que realmente rever. Eu vou explicando esse processo que tem muita gente que me pergunta, o espírito, a mente e o corpo. O que é isso, Sabrina? Porque eu falo, você tem que aprender a linguagem dos 3. A linguagem da preocupação é a sua mente, é o seu inconsciente que está falando, Deus te pune, Deus não gosta de você, Deus isso, Deus aquilo. E eu vou falando, a masterclass é para ansiedade, como desenvolver uma confiança extraordinária. Só que para desenvolver uma confiança extraordinária, o primeiro lugar que você tem que desbloquear na pessoa, porque eu trabalho com desbloqueio mental, o primeiro lugar que você tem que desbloquear na pessoa é o inconsciente dela. É o lugar onde ela não tem acesso. E a gente tem que ir lá no inconsciente para ver o que está acontecendo lá e reinstalar um drive lá no seu inconsciente agora, de acordo com como você entende, não mais como a criança entende. Então a gente vai lá no inconsciente vasculhar o que está acontecendo lá, qual é a imagem que está lá. E a gente vai e olha, e restaura, e coloca, e refaz aquela imagem. E é fantástico. Galera, beijo grande. Vocês vão ver como que muita coisa, depois dessa explicação que eu falei aqui com você hoje, muita coisa vai ficar mais clara em relação a você, em relação às suas emoções, em relação às suas sensações, e da mesma forma vai ficar mais clara em relação a outra pessoa para que você possa ajudá-la. Beijo grande, gente! Beijo, tchau, tchau!